Feliz Páscoa. Deus abençoe a sua vida. Com o que nós estamos compartilhando, alguém pode dizer, olha, o pastor está sendo contraditório, porque ele está falando sobre uma coisa a respeito da Páscoa, está saudando com a Páscoa de uma forma em que os outros saudam. Mas vamos nos lembrar o que a gente viu até agora. Há um significado da Páscoa para o povo judeu, olhando para o passado, libertação da escravidão do Egito. Andamos por ali, recomendei que vocês leiam o livro do Êxodo, a instituição da Páscoa, que nós vamos encontrar em Êxodo 12, a explicação dos pais aos filhos, a comemoração sempre em família, até a chegada de Jesus, porque aí o próprio apóstolo Paulo vai chamar Jesus da nossa Páscoa. Então, a Páscoa do cristão é Cristo Jesus, e ela não está somente ligada a um determinado dia. É a mensagem de salvação daquele que morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Então, hoje, andando um pouquinho mais, hoje é sexta-feira, e na sexta-feira o que é comemorado em boa parte do mundo é a crucificação de Jesus. Falamos sobre isso ontem, é considerada a sexta-feira da paixão de Cristo. O que é que nós queremos dizer? Que a nossa Páscoa é diferente, porque a nossa Páscoa é Cristo. Veja aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O apóstolo Paulo faz uma comparação aqui entre Adão, o primeiro homem que, juntamente com a sua mulher Eva, lançou a humanidade no pecado por causa da desobediência a Deus, e o Jesus, o Deus homem, o segundo Adão, chamado aí pelo apóstolo, que veio trazer salvação à humanidade, mostrando a sua obediência total e plena à vontade do Deus Pai. Inclusive, o primeiro Adão tinha a palavra de Deus, a voz de Deus, e ouviu a criatura e desobedeceu a Deus. O segundo Adão, Cristo Jesus, enfrentou o mesmo inimigo que tentou distorcer a palavra usando a palavra. Foi obediente à palavra. Todas as religiões mostram que os seus deuses têm uma relação muito conturbada com os seres humanos. Mas Cristo, o único Salvador, Deus verdadeiro, é aquele que veio para se humilhar, entregando-se às mãos de pecadores para morrer por eles. Desde a Idade Média, no calendário litúrgico dos cristãos, ficou constando a Semana Santa e é celebrado a Paixão de Cristo. Mas para a fé reformada não há uma Sexta-feira Santa e nem uma Semana Santa e nem Paixão de Cristo, mas sim a mensagem bíblica de que Jesus sofreu e morreu por amor ao Pai, por obediência ao Pai e por amor à humanidade caída. E a igreja cristã tem a missão de proclamar isso ao mundo inteiro, todos os dias, de todos os anos, até que Jesus volte. O próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, no domingo que antecedeu a prisão, a crucificação e morte de Jesus, o povo tinha recebido Jesus com festa em Jerusalém. Nós podemos ver isso, um texto um pouquinho mais longo, mas você acompanha comigo, em Mateus, no capítulo 21, versículos 8 a 11. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. As multidões não mudam. Elas são manipuladas por interesses. E foi o que ocorreu assim com Jesus. Aquele domingo que antecedeu todo o horror pelo qual o Senhor Jesus passou, a multidão estava alvoroçada e proclamava Jesus. Mas naquela mesma semana,
estariam dispostas a amaldiçoarem a Jesus, a desejarem a sua morte. Jesus foi preso, foi julgado, levado à cruz numa sexta-feira há séculos atrás, mas a sua igreja continua, não somente numa semana, mas todos os dias, proclamando que ele veio buscar e salvar os perdidos, os herdeiros da desobediência de Adão. Em Adão, a humanidade toda caiu sob a maldição da morte eterna, mas em Cristo, a salvação é oferecida a essa mesma humanidade, com o Salvador sendo erguido numa cruz, tendo a sua carne dilacerada e o seu sangue derramado. Vamos voltar aí ao texto de 1 aos Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus foi crucificado naquela manhã, às 9 horas da manhã, segundo o registro da hora judaica em Marcos, no capítulo 15, versículo 25, quando ele diz, era a hora terceira quando o crucificaram. Assim como antes da crucificação, Jesus continuou sendo humilhado, atacado e menosprezado de várias formas. Seus discípulos haviam fugido. Somente Pedro estava perto, mas para negá-lo. No texto de Marcos, no capítulo 15, versículos 33 e 34, e depois no versículo 37, há o relato dos últimos momentos de Cristo, desde ao meio-dia até as 15 horas, quando ele expirou. Nós lemos aí no texto sagrado, Marcos 15, 33 e 34, e versículo 37. Chegada a hora, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então, o mundo hoje celebra, é uma festa, é uma coisa de calendário. Né? Não que nós sejamos contra o ajuntamento da família, a oportunidade da família estar junto. Um cristão não pode usar essas figuras nas suas celebrações. Isso aqui é o que a igreja de Cristo Jesus deve fazer, aproveitando mais esta oportunidade em que o mundo se engana com festividades e símbolos estranhos à fé cristã. Pois cada crente deve se levantar e dizer ao mundo que, de fato, o Salvador morreu crucificado entre ladrões, rejeitado pelo mundo, não reconhecido pela religião e odiado pelo inferno, mas cumprindo a vontade de Deus, cumprindo a vontade daquilo que estava escrito. Cristo Jesus desfez a parede da separação entre Deus de santidade, perfeição, e os homens pecadores, sem nenhum mérito. Ele morreu de verdade para vencer o horror da morte. Marcos, no capítulo 15, versículo 38, diz, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, aí fazendo referência àquilo que havia no templo. O Evangelho de Mateus acrescenta um pouco mais, no capítulo 24, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E depois a gente vai continuar esse versículo, porque há uma verdade extraordinária ali. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, mas a morte não poderia conter o Deus da vida. Nós queremos compartilhar mais com você amanhã por aqui, nessa mesma hora. Aguardo você aí amanhã, sábado, e também aguardamos você no domingo, no templo, às 7 horas da manhã. E também, nesse mesmo horário, no domingo, teremos aí mais uma mensagem, uma ministração, aproveitando essa oportunidade. Deus abençoe e guarde a sua família. Mas lembre-se, celebre da forma certa, correta. Jesus Cristo é a nossa Páscoa.